Rapaziada, que noite, hein? Meu Deus, que loucura. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na ilha. A ilha não precisa de luz, Jeff. Obrigado. Vamos só na luz da fogueira pra gente já entrar naquele clima. Não vou nem falar clima. O pessoal pode brincar com clima de São João. Não. São João não. Olha onde que a gente tá aqui, galera. São João não, tá bom. Nós estamos aqui na ilha, a ilha nazista. Não é verdade, rapaziada? Olha aqui, tá todo mundo reunido aqui. Tá o Rian, tá o Caco, o Jota, o Gabriel, o Jefinho. E eu chamamos aqui, a gente tá no início da noite ainda. Agora é o que? Umas 7 horas da noite? 7 horas. E pra entrar no clima, o que a gente pensou? Vamos fazer a fogueira, vamos acender o fogo e a gente vai fazer aquele vídeo que é bacana de fazer nos acampamentos, que é contar uma história de terror. Já pra gente dar o cagaço, porque durante o dia a gente fica aqui, a gente fica na zoeira, fica na brincadeirinha, faz churrasquinho, mas quando o negócio começa a escurecer, o negócio... Não, aí é normal aparecer. De dia. Cara, deu um estralo lá dentro, velho. Eu acho que a câmera pegou, Jefinho. Será que pegou? Vamos ver se dá de novo, peraí. Não foi o fogo, tá? Não, foi lá dentro. Mano, deu um estralo lá dentro. Aqui tem aqueles pássaros biguá que Biguava, não, mas eles estão quietos. Caraca, mano. E olha só onde que a gente tá. Aqui é a ilha, olha só. A ilha é aqui, ó. Aqui a maré tá baixa. Isso. Na verdade, nós estamos ilhados. A gente tá numa ilha ilhado, porque agora nós sabemos que a gente amanhã de manhã, não é verdade? A gente só vai sair daqui amanhã de manhã. Não adianta ligar agora pra ele chorando, preciso de socorro. Não busca nós, não tem jeito. Então a gente vai fazer muito vídeo aqui pra vocês, vai sair tudo numa sequência. Espero que vocês assistam. Vai estar uma playlist aí da ilha. Eu acho que eu vou fazer a Ilha Nazista 2025. Que episódio? Esse é o terceiro. Cara, Mano, cara, tô de pegou? sacanagem comigo, velho. Agora pegou estouro. Quem que vai lá dentro? Não dá pra ir. Não dá pra ir. Mano, vamos ficar aqui fora. Vamos ficar prestando atenção aqui e vamos fazer o vídeo que a gente queria fazer. Depois a gente vai lá dentro ver. Mas agora vamos fazer o seguinte: quem quer começar contando a história? A primeira história. Quem quer começar? O Jota, o Caco? Gabriel, tu tem uma história boa? Pode tirar a luz, Jefinho. Vamos deixar. Pode tirar a luz. Uma história real, aonde a gente. Eu morava no interior de Campos Novos, em Vargem. Eu era do tamanho do meu filho, assim, por volta de 9 anos. Eu tava no banco de trás. Cara, só não falar a gente já arrepia. A gente tava indo pro interior. Meu pai era político, tava indo conversar com as pessoas no interior. E a gente foi, mas era um interior do interior, bem distante, mais um barulho. E a gente foi para esse interior ali e no subir o morro, a gente viu uma luz e uma moto, parecia um motoqueiro em cima. E a gente vem e aquele motoqueiro não parou. E a gente achou que ia bater o carro. E quando viu não tinha ninguém. E aí a gente, e o meu pai, que é vivo, minha mãe, a gente viu aquela luz e aquele motoqueiro bem em cima daquele morro. Isso é um fato real. Então, tipo, a lenda que eles falam do motoqueiro fantasma, que a gente acha que às vezes que faz de pegadinha, existe mesmo, então. Aí a gente chegou lá nessa propriedade dessa pessoa e contou, a gente chegou assustado. Ó, eu vi o meu piazinho, eu tava no banco de trás, mas eu vi tudo essa história. Ah, meu caraca. E aí a gente chegando lá contou pro dono da fazenda lá, ó, aconteceu isso e tal. Ele falou, anos atrás realmente um ônibus pegou um motoqueiro naquele local ali. E assim, se você não é o primeiro que vê. Então é de arrepiar essa história e realmente a gente viu. Então eu não acreditava muito no sobrenatural, mas desde pequeno eu já vi depois de anos, a não ser em Caçador, que eu tive uma dor de cabeça muito forte, a gente vê o sobrenatural, né? E a gente vem nessa ilha nazista hoje aí, já começou esses barulhos, a gente já sente o medo, né? Já começou pesado. Mas é diferente, né? É verdade. Cara, eu posso ser o segundo aqui contando a minha história, né? Em questão de infância, assim, eu não tive muita coisa ligada ao paranormal. Mano, pelo amor de Deus, velho. Velho. Ei, hoje aqui, se a gente for gravar nesse casarão aqui, eu chamo. Mano, cara, galera, agora, cara, acabou de anoitecer, velho. A gente só tá fazendo esse vídeo agora. A gente quer fazer Spirit Box aqui dentro, a gente quer explorar o local, mas a gente quer deixar pra mais tarde. E agora tá dando barulho. Eu acabei de ligar a câmera. Só deu tempo de acender a fogueira e a gente preparar o vídeo, não é verdade? Sim, com certeza. Mano, será que tem bicho ali? Porque estão falando que tem onça aqui, tá ligado? O vídeo circulou nas redes sociais de 3 onças, né? O pescador, eu acho que eu não lembro se eu gravei ele relatando. O O pescador que trouxe nós, barqueiro, ele falou que tem onça aqui nessa ilha. E outra coisa, diz que tem um cachorro aqui
Nessa ilha. Parece que morava um senhor, isso o Jefferson, o Jefinho, desculpa, Jefinho. né? Jefinho. Por favor. O Jefinho me contou que morava um senhor aqui antigamente. Isso. E ele tinha um cachorro, mas pelo Dois fato cachorros. da questão de ter a questão da baixa em caça, não tem muito o que caçar aqui na ilha, né? Ele foi embora e o cachorro ficou. Foi essa a história do O cachorro? cachorro ficou aí. Cachorro O selvagem, né? cachorro Vim? ficou selvagem. O cachorro não, ele morava aqui, começou a aparecer animal morto, Aham. comido pela metade. E só Pois tinha um animal que poderia fazer isso, que era o cachorro dele. O Sim. cachorro que sumiu. E a gente filmou esse cachorro. Ah, filmou E o cachorro. a gente ficou 2 dias aqui tentando achar esse cachorro. E ficou aquela saga de procura o cachorro, não achamos. Foi uma cena impactante. Isso, eu vi o cachorro, mas eu não estava com câmera. Ah, Quando a gente foi embora, a gente saiu por aqui, ó. Por trás Isso, aqui, ó. aqui, ó. Para Por aqui. trás. Aqui assim. Ali tem uma pedra, um bico, uma pedra bem pontuda para cima. Quando a gente saiu ali, a gente olhou o cachorro em cima da pedra como quem estivesse dizendo adeus para nós. Então, eu existo. E Eu a- existo. Aqui Não é não verdade? tem como um É cachorro verdade. vir aqui porque a gente tá ilhado, a gente tá numa Não, ilha, não, né? não tem. Então a gente tá, acho que deve estar o quê? 800 metros mais ou Por menos. aí, da É costa, justamente né? por isso Por que aí. ele não saiu, Gabriel. O cara foi embora, eu não sei se ele morreu, o cachorro ficou aí e ele teve que se virar sozinho, né? Mas depois, né, foi falado que... Começa a tua história aí de novo aí, Jota, fala aí. É, não, só terminando essa Complementando, história né? do Ah, tá, cachorro, achei que tá. né? Teve uma pessoa que ela vem e ficava cuidando do cachorro, né? Vinha de barco aqui e dava alimentos pra ele, né? Mais uma vez. Não Foi foi fogo. fogo agora, hein? Não foi? Não Será? foi fogo. Não foi, é barulho Então, lá dentro. continuando a minha história, né? Eu passei isso aí, na verdade, nas gravações, né? A gente foi gravar uma casa que tinha acontecido algo bem bizarro, algo bem forte na cidade ali. E a história é de, tipo assim, foi um segurança que acabou seduzindo uma menina de pegar um táxi, né? Chama a história. Isso, ali. saída de balada, né? Saída de Isso, festa. Eles iam pegar eu acho que era táxi na época ainda, né? Não era Uber. Eu acho que já tinha aplicativo já, cara. Já tinha? Eu acho que já, Pegaram né? meio que um aplicativo em conjunto. E aí esse segurança levou ela pra casa dele. E lá ele acabou tirando a vida dela, né? Tirando a vida dela e tentou. Mais uma vez. Tá o barulho. causando barulho ali, chama. Tem bastante barulho ali dentro, né? Mas ali ele tentou. Depois que ele tirou a vida dela, não sei o que aconteceu lá na hora, né? Mas ele tirou a vida dela e tentou serrar as partes dela, pernas, tipo, o corpo por tudo e tentou colocar em malas, né? Isso, E numa dentro de uma mala, na dentro de uma... verdade, Ah, velho, pelo amor de Deus, cara, não vai dar de fazer o vídeo aqui, mano. Cara, tá acontecendo coisa forte ali, velho. Tem barulho na água aqui, que é dos peixes, né? Não, mas tá dando barulho dentro do casarão. Lá Isso, a dentro gente da... contando história de terror e as coisas acontecendo, cara. E o barulho pegando ali. Mas enfim, Jota, resume daí, nós tá dentro da casa e tu viu um negócio lá, isso? Isso, resumindo a história e tal, mas aí a casa ficou assombrada por essa, a gente acha que por essa menina, né? A gente foi lá fazer uma investigação e lá foi uma das vezes assim que eu mais fiquei arrepiado, mais chocado assim de estar dentro de uma casa assombrada, que eu vi um vulto, uma silhueta de uma pessoa e eu falei pra vocês, não, tem alguém ali, ó. Aí eu fui, tipo, em direção da pessoa e não tinha ninguém lá. Tipo, mas Sim. eu vi, cara, tipo assim, realmente eu vi aquela coisa e quando eu fui perto não tinha ninguém lá, tipo, como se algo tivesse me puxado pra aquela parte, daquele cômodo da Aham. casa, mas não tinha ninguém lá. E aí, E eu posso ser o terceiro, contar a história. Enquanto isso, será que tu consegue, tu que já contou a tua história, será que tu consegue dar um gás na fogueira ali? Sim. Não, tá pegando bem ali. É que tá meio escuro aqui. Vou dar uma atenção aí, tá? Não, eu ligo Tá. a luz aqui, então. Deixa eu ligar aqui. A minha história é o seguinte. Teve um dia em que eu estava atendendo uma cliente. Na empresa que eu trabalhava, né? Inclusive foi a última empresa que eu trabalhei, registrado, minha última CLT, antes de trabalhar aqui com o YouTube. E eu atendi a cliente, né? A cliente veio procurar o nosso produto, veio de outra empresa. E só que antes de eu atender ela ficou na sala de espera, né? Digamos, olha só. Tá vendo? Cara, ó, eu tô aqui, eu juro pra vocês que eu não joguei nada. Não. a gente sabe, pô, tu tava aqui Eu tô agora. aqui vendo fogo. Mano, eu tô achando que pode ser alguma goteira, alguma coisa que tá aqui dentro. Sei lá, mas bom, vamos ser céticos. Né? Vamos Mas deixar enfim, quieto, nem vamos mas focar enfim, nessa. nem vamos focar. Então, aí eu estava atendendo essa cliente e atendi ela, tal, teve todo o atendimento normal, procedimento padrão da empresa. De avião? É, avião. Isso. E eu agradeci ela, né? Fui, beleza, agradeci ela, né? Obrigado, se você precisar de alguma coisa, a gente está aqui e tal. Ela falou, não, muito obrigado pelo atendimento e agradece aquele rapaz que me atendeu de início. Aquele rapaz que me atendeu aqui quando eu cheguei. Aí eu falei, não, beleza, pode deixar que eu vou agradecer ele. E aí a gente pegou, né? Ela me falou isso, mas eu não sabia quem agradecer. Então eu pedi para a moça que era responsável pelas imagens de segurança da empresa, mostra para mim quem que foi que atendeu essa cliente antes de mim.
porque ela pediu que eu agradecesse o rapaz, porque ela foi muito bem atendida por ele também, junto comigo. E a gente foi olhar, revisar as imagens. Cara, o que aconteceu? A gente olhou as imagens e ela estava sentada na recepção. Ela levantou, deu a mão para alguém, começou a conversar e não tinha ninguém na imagem. Não tinha ninguém na imagem. Não tinha ninguém na imagem. E ela conversou, ela pegou, ela interagiu com alguém que só ela estava vendo. Na câmera não pegou, na câmera de segurança não pegou. Então ela sentou. E logo depois eu já cheguei e eu terminei o atendimento. Ou seja, ela não conversou com ninguém. É alguém que somente ela viu. E aí eu fiquei muito curioso, né, de saber o que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido. Fui conversar com os donos da empresa, né, os fundadores da empresa. Conversei com eles, a gente tinha abertura, fui conversar com eles. Eles me disseram que essa empresa, originalmente, ela tinha sede no Rio Grande do Sul. Quem trouxe essa empresa para nossa cidade aqui, para Joinville, né? Quem trouxe essa empresa para cá? Porra. Isso é peixe, velho? Não sei, um pouquinho assim, eu não sei o que é. Eu não sei, esquece. Caraca, velho. Quem trouxe essa empresa aqui para Joinville, quem decidiu trazer uma filial aqui para Joinville, foi exatamente um rapaz que veio lá do Rio Grande do Sul, né, veio para cá e ele começou a abrir cliente aqui na cidade, aqui na região. Aí eles montaram uma empresa aqui e o cara, ele era o cabeça da empresa. Até o ponto que ele na verdade ele era o cabeça da empresa, ele corria atrás dos clientes. Foi ele que fez justificar abrir uma filial aqui. O que aconteceu? Chegou num sábado, ele saiu com mais 2 funcionários da empresa. E eu posso até falar o nome da rua, eu acho, porque isso é uma história verídica. Posso falar o nome da rua, quem é de Joinville pode saber. Quem é mais antigo aqui de Joinville sabe que a Santos Dumont, quando chegava que vai para o Terminal Norte, vocês de Joinville, vocês sabem o que eu estou falando. Tinha uma ilha com um guarda-reio Cara, se isso daí for peixe, eu não sei mais o que é, velho. Cara, não sei. Peixe também. Capaz, isso aí não é peixe, pô. Jogou água, pô. Como se algo tivesse saindo. Não, jogou água. Mano, desculpa te cortar, Jeff, mas depois... Ô, bota a lanterna aí. Quem tem a lanterna? Quem tem a lanterna aí? O Gabriel tava com a lanterna. Isso aí não é peixe. Não é peixe. Cara, eu tô vendo, eu consigo enxergar aqui, acho que a câmera não tá filmando. Como eu tava falando pra vocês... É bicho grande? Bota a luz aqui, ó. Ele se acidentou nesse... Olha, peraí, Jeff. Cadê a lanterna? Empresta aí rapidão. Cara, tá dando barulho muito alto aqui. Muito alto. É algum bicho aí. Não, lá perto do guarda da entrada Mas, lá. cara, o negócio não fica num lugar só. Ó. Olha, Não, agora é ave. o que é? Não, tinha alguma coisa na água. Não, tinha coisa na água aqui, coisa grande, tá? Mano, é que até atrapalhou a história do Jefinho. Eu acho que nem convém eu terminar, né? Parece que saiu da água e foi pra Posso vir? árvore, velho. Não convém eu terminar. Olha aí, ó. Na árvore, cara. Tu não tá ouvindo isso aí? Ó. É lá na frente, louco, lá, ó. Cara, mas tu viu o barulho aqui, mano? Também deu. Cara, que Não vai dar bizarro. pra ver, tá? É como se tivesse alguém nadando na água, velho. É muito longe. Ah, mano. Lá na frente, ó. Lá na frente. Eu vi a água mexendo. Lá na frente, ó. Ô, Jota, será que tu consegue pegar a lanterna mais forte na bolsa? Pega Ele uma tá atrás da barraca azul ali, ó, atrás da fogueira ali. Caraca, o tamanho do bicho. Cara, pode ser o golfinho que tá caçando, tá? É, o golfinho a gente avistou golfinho. mesmo. Cara, alguma coisa como se fosse uma pessoa mesmo, cara. Um golfinho é grande, né? Não, o golfinho é grande. Tem golfinho aqui. Pode ser o golfinho. Achou, Jota? Ó, Tá lá na frente, ó. Ó. É golfinho. É golfinho, galera. Eu acho que é. Não É, porque ele começou lá, ó. Ele tá caçando. Galera, que tá escuro aqui, a gente não sabia que isso ia acontecer, por isso que eu tô sem a lanterna aqui. A gente queria fazer o vídeo ali na frente das barracas. Pelo menos é isso, você tava dando barulho dentro do casarão. Faz o seguinte, chefe, começa a tua história de volta. Não vou começar de volta. Deixa quieto.
Eu falei, ixi, ele já foi embora. É grande? Deixa eu ver. Um bicho desse sem mexer, a gente tá dormindo, sem susto. Não, é lá. Aonde que tá? Lá fora. Ah, já foi embora Não, então. passa da fumaça. É, a lanterna ela nem chega lá, ó. Não chega? Mas dá. Ah, também dá bastante. Cadê o Jefinho? Ô Jefinho, faz o seguinte, começa a tua história de volta aí pro pessoal entender. Mas enfim, pessoal, esse rapaz ele acabou se acidentando nesse lugar. Aham. Passou direto lá e se acidentou. E ele acabou morrendo. De 3 ocupantes do carro, só ele morreu. Justamente esse rapaz. E ele era apaixonado pela empresa. Caraca, velho. E a gente acredita que era ele que tinha atendido a cliente. Ah, ele entendi. recebeu a Olha cliente. só, mano, que bizarro. Sinistro, hein, Jefinho? Não ficou legal assim pelo fato de a gente ter se distraído. É, mas tu viu, parecia alguém chegando nadando, não é verdade? Mas a história é É verídica. como se tivesse Verídica. algo tentando impedir Verídica. o Jefinho de terminar essa história. Tá sim. Então eu não tive muitas experiências paranormais, mas eu tive uma que me impactou assim bastante na infância. Foi quando meu avô tinha uma chácara no interior e nessa chácara eles tinham um restaurante também. Até hoje está tudo demolido, a gente tentou lá fazer uma gravação também, acabamos não conseguindo. Mas nessa chácara, a mulher, que era a dona do restaurante, do local, acabou matando o marido na frente dessa chácara. E a partir desse momento, né, ele começou a assombrar o local, assombrar o restaurante, a casa que tinha nos fundos e assim por diante. Só que eu não tinha, né, nenhuma vivência, não tinha acontecido nada comigo. Então o pessoal falava pra mim, quando você for lá no teu voo, você vai escutar coisa batendo, vai escutar isso, vai escutar aquilo. E eu nunca acreditei. Mas a primeira vez que eu fiquei lá, eu comecei a escutar barulhos, achei que era alguém que estava na cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, eu avistei ele no lado de fora, uma entidade ou algo do tipo, toda preta, e só isso que eu consegui visualizar. Então eu não tive muitas experiências, essa foi a única que eu tive até hoje, assim, de presenciar realmente. E seria isso. Cara, bacana, hein? E é real, tá? Sinistro, né? E é real, ela tem a história. A história da Viúva Negra. foi Procura na feito- internet lá, pessoal. Viúva Negra. Foi feita a reportagem, acho que no SBT, no Record. Saiu. É. Repercutiu. Cara, sinistro, hein, Rayan? Foi real. Top. E tu, Caco? Fala uma pra nós mais rápido aí. Na verdade, duas, né? Tu tem bastante, Tem né? pegadinha aí que não sei se vai entrar no caso. Uma aconteceu lá em casa. A minha avó recém faleceu, né? Até o Chamas conhece o local lá, se hospeda lá, tudo. Minha avó recém faleceu e... Cara, foi uma semana vendo a minha avó em casa. Normal, tipo, como se ela estivesse em casa, normal, fazendo serviço, só que eu não falava. Ia ela lá na casa e não podia falar. Foi assim uma coisa que, sabe o que marca, sabe? Parece que tu vê a pessoa ali e tu não pode fazer nada. E daí marca bastante. No sobrenatural, como a gente tá agora nesse ramo também, cara, acontece várias coisas assim, sem explicações. Em casa, você dormindo, puxar a coberta, Olha só. dá barulho. Você Caraca. dormindo, puxar a coberta. É, o K2 disse que acende dentro da tua casa, né? E tu lembra, vamos aproveitar, deixa. O dia que nós fomos no hospital, Sim, lá assombrado, sim, nós sim. fomos chamar a mulher que mora na casa do lado. Pra pedir lá, pra gravar, né? pedir pra gravar. Não escutamos uma voz atrás da gente. É verdade, vou aproveitar essa. Sai. Vou aproveitar essa e já vou deixar essa como conto meu também, porque é uma história rápida, porque pro vídeo não ficar tão grande. Galera, isso que o Caco falou é verdade. A gente foi gravar um hospital, inclusive aqui de São Francisco do Sul. Nós estamos nessa cidade. É um hospital, eles conhecem. Já tá longe, O Fazenda conhece aqui. A gente já gravou lá, vocês já viram o hospital, né? Que tem um monte de coisa dentro. E só que lá a gente é amigo da mulher que cuida. Lá tem alarme, tem câmera lá dentro, tem tudo. Então a gente, para gravar lá, tem que pedir pra ela. E ela mora numa casa do lado do hospital. Eu e o Caco fomos lá pedir pra ela, chamar ela na casa dela, bater palma. E era de dia ainda, né, Caco? Era tarde, eu acho, né? De tarde, né? Tarde. Antes de tu encalhar o carro, né? Perdi uma Encalhou o carro na areia da praia. Esse carro não encalha. É, e aí, cara, a gente foi bater palma. Quando a gente tava chegando próximo da casa da mulher pra pedir, alguém falou, sai. Sai. Sai, a gente olhou pra trás assim, tipo, tinha como ninguém. assim sai? Não tinha ninguém, cara. Como se não quisesse que a gente fosse pedir pra ela pra entrar no hospital. Cara, o bagulho foi uma voz de mulher muito nítida. Não, do lado do nosso ouvido. Isso, Sai. não, cara, a gente ficou todo arrepiadão e era plena luz do dia.
Então às vezes as pessoas acham que só acontece a parada de madrugada, mas não tem horário não, cara. Acontece às 7 da noite, claro, que quanto mais de madrugada, mais chance de pegar alguma coisa, mais intenso. Mas não quer dizer que às 8 da noite não vai acontecer nada, não é bem assim também. Tanto é que vocês estão vendo que tá dando barulho ali dentro agora do casarão. Galera, é o seguinte, a gente vai continuar a saga de vídeos aqui da ilha. Esse foi o vídeo de contando história, só pra gente dar uma aquecida. E amanhã, no mesmo horário, vocês vão continuar com a série que daí... Cara, Mano, eu tô afim de dar uma olhada ali agora, desse casarão. bora. Isso aí foi barulho de, sei lá, de coisa arrastando. coisa, sei lá. Cara, eu vou fazer o seguinte, esse vídeo já ficou longo, vou parar esse vídeo por aqui. O próximo episódio a gente entrando no casarão de noite, vamos ver o que tá fazendo barulho lá. Fechou? Obrigado por assistir até agora e eu já vou começar o vídeo exatamente daqui pra ver o que a gente grava lá. Um forte abraço.